Olá, graça e paz, que bom que você está aqui. Estamos aqui na Estação Crescimento, vendo uma série que tem tudo a ver com os dias de hoje, que tem tudo a ver com essa estação que estamos vivendo enquanto igreja, que é a série Desintoxicação da Alma. E hoje é a segunda mensagem de uma série de 3, e eu estou falando com vocês através de vídeo por conta de um evento que está acontecendo na igreja. Mas fique atento com aquilo que o Espírito Santo quer falar com você hoje. Apesar de você estar me vendo numa telinha, eu tenho consciência de que o mesmo Espírito que gravou esse vídeo é o mesmo Espírito que atua no seu coração no dia de hoje. O tema da nossa mensagem hoje é a alma seduzida. E eu quero ler com você os 2 versículos base, tema dessa série de 3 mensagens, que é o seguinte: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente que aceitaram, vocês o suportam facilmente. 2 Coríntios 11, 4. E o segundo versículo que está em Êxodo 20, 4 e 5. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto. Antes de começar profundamente nessa mensagem, é importante a gente relembrar algumas coisas. Dentre elas, que nós acreditamos que nós somos tricotomistas nessa igreja. Então tem pessoas que acreditam, outras religiões, outras igrejas, de fato acreditam que são dicotomistas, mas nós acreditamos que somos tricotomistas. Como já foi explicado para vocês, nós acreditamos que o ser humano, eu, você, somos divididos em 3 partes: corpo, alma e espírito. Não somos divididos apenas em 2 partes, nós acreditamos que somos divididos em 3. Então, se alguém, porventura, perguntar para você, ou se alguém te indagar de outra religião, ou de alguém que não conheça ainda esta religião, no que você acredita, você vai dizer com todas as palavras: eu acredito que o ser humano, eu, sou dividido em corpo, alma e espírito. Não somos um corpo que tem uma alma, somos uma alma que habita em um corpo. Afinal de contas, quando o nosso Senhor Jesus voltar, ou quando você morrer, esse corpo em que você tem a sua alma vai ficar por aqui, vai apodrecer, vai continuar de fato aonde ele tem que estar. Mas a sua alma, glorificada, vai subir aos altos céus. Em Gênesis 2,7 diz assim: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nossa alma, por sua vez, tem várias divisões, também conhecidas como a mente, as emoções e a vontade. Tudo isso foi dito na semana passada, e hoje em específico nós vamos trabalhar a alma seduzida, seu comportamento quando ele se contenta com qualquer substituto para suprir a sua necessidade que não seja Deus. Em outras palavras, a nossa alma sempre vai para um lado da sedução. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo decadente. A palavra de Deus também diz que o mundo jaz do maligno. Nós somos de Deus, nós conhecemos a Deus, nós temos a nossa salvação, mas aonde nós habitamos hoje jaz do maligno. Logo, o diabo tem trabalhado para te matar, para roubar para você e para destruir você e a sua família. E para ele fazer isso, é lógico que ele precisa sorrateiramente, ir comendo pelas beiradas, em outras palavras, fazendo de forma bem simplificada, de forma bem sensível, de forma sedutora, sem você perceber, seduzir a sua alma com as coisas que existem nesse mundo decadente. Uma leitura complementar para você no seu pequeno grupo está em Deuteronômio 4, de 16 até o versículo 19. Não vou ler com vocês aqui, porque esse não é o nosso texto-chave, mas gostaria que vocês lessem aí no pequeno grupo para que vocês tivessem algum tipo de compreensão diferente no que diz respeito à alma que está sendo seduzida pelas coisas de Satanás. E como que nós fazemos com relação à nossa alma para ela não ser seduzida com as coisas deste mundo? Eu tenho muito contato com criança, tenho muito contato com junior, eu tenho um pequeno grupo, aliás, de juniores, que acontece toda terça-feira, e uma coisa que eu tenho percebido nessa geração é que o diabo tem atacado em todas as formas possíveis e imagináveis para seduzir a alma deles, para que eles não tenham tempo para as coisas que são espirituais. Então, videogame, televisão, livros, tem muita criança que está amando ler livros. Não a Bíblia, de fato, mas livros que são livros que você encontra em qualquer livraria
e aí que tem no mundão. Então, livros que chamam a atenção deles demais, né? Livros que têm a ver com o mundo, o universo infanto-juvenil, mas que não falam, não tem nenhuma ligação com a palavra de Deus. Outras coisas, roupas, até mesmo estudos, são coisas que têm seduzido a alma de uma criança, que têm seduzido a alma de um junior. Mas e você? O que tem seduzido a sua alma? Você vive num contexto, você está vivendo em uma família, você está vivendo em um pequeno grupo, você está vivendo em uma igreja, você está vivendo no seu ambiente, que você tem as suas coisas, que você tem a sua convivência, que você tem o seu diálogo com outras pessoas. O que tem seduzido a sua alma? Eu sei hoje te responder tudo que seduz a alma de uma criança e de um junior. A maioria das coisas eu sei te responder. Mas você que convive aí, que tem o seu contexto de vida, o que tem de fato seduzido a sua alma? Uma das coisas que seduz demais, de forma sorrateira, é a questão da idolatria. O que é a idolatria? Idolatria é adorar uma coisa que deve ser usada ou usar uma coisa que deve ser adorada. Quem disse essa frase com muita propriedade foi Agostinho. Idolatria é adorar uma coisa que se deve ser usada ou usar uma coisa que deve ser adorada. Em outras palavras, o que você, de fato, tem usado da parte de Deus em vez de adorá-lo como de fato ele merece? E o que você tem como objeto, carro, casa, algumas coisas, família, às vezes a sua esposa, os seus filhos, que você tem aí, de pessoas que convivem com você, que você tem idolatrado, que você tem adorado, que você tem levado para um outro nível, quando na verdade você deveria estar adorando somente, unicamente, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia também diz que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não aceita nenhuma outra, ele não divide a sua glória com nenhum tipo de objeto, com nenhum tipo de pessoa, ele não divide com ninguém a glória que deve ser dada somente a ele. Então, a Bíblia diz que ele é o único que deve ser adorado. Não existe outra coisa, não existe um outro ser, não existe uma outra força qualquer no mundo que nós vivemos hoje que deva ser adorada a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que você tem adorado que não seja Ele? Às vezes, a sedução da nossa alma acontece para esse lado da idolatria, porque você não está encontrando a verdadeira satisfação em Cristo. Nós idolatramos algo, nós de fato levantamos um altar sobre aquele negócio, sobre aquela pessoa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre a sua casa, nós o colocamos em um altar porque nós achamos que de alguma forma aquela pessoa, aquele objeto, ele pode suprir uma necessidade espiritual que eu tenho, quando na verdade o único que pode suprir todas as suas necessidades físicas, espirituais e emocionais é Jesus. Mas quando você acredita que alguém ou alguma coisa pode fazer isso por você, isso se torna idolatria. E nesse caso, a sua alma está sendo seduzida. E o diabo está trabalhando hoje para que a sua alma seja seduzida, para que a sua alma não adore a Deus como de fato ele merece, mas que adore alguém ou alguma coisa. Tem um trecho na Bíblia que eu quero ler junto com você para nós darmos o desenvolvimento dessa mensagem. Está em 2 Coríntios 11, de 2 a 4 e depois o versículo 10, que diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim. Paulo falando à igreja de Coríntios. Como que você pode impedir que a sua alma seja seduzida? Eu quero deixar algumas lições para vocês. A primeira: relembre as intenções de Deus sobre a tua vida. Versículo 2 diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Em Salmos 24, versículo 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura
enganosamente. Desde a criação, Deus nos pede exclusividade de adoração. Primeira lição, relembre as intenções de Deus sobre a sua vida. Quais são as intenções de Deus sobre a sua vida? E quais são as intenções do maligno sobre a sua vida? Às vezes fica mais fácil nós enxergarmos as intenções de Deus quando nós entendemos que a intenção do maligno é roubar, matar e destruir. Mas a intenção de Deus sobre a sua vida, e eu quero que você nunca duvide sobre as intenções de Deus, é fazer você crescer, é fazer você dar fruto, é fazer você viver a vida eterna aqui na terra no dia de hoje. Muitas pessoas acreditam que vão começar a viver a vida eterna quando forem para o céu, quando estiverem lá, já andando com o seu corpo celestial nas ruas de ouro e de cristal. Quando, na verdade, eu acredito e essa igreja acredita que você começa a viver a sua vida eterna aqui na terra. E você começa a viver a sua vida eterna aqui na terra quando você, de fato, pega essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo, quando o salmista escreveu com relação a Deus, e você não duvida das intenções de Deus sobre a sua vida. Quando você começa a duvidar das intenções de Deus sobre a sua vida, quer dizer então que a sua alma está começando a ser seduzida. Como assim Deus pode suprir todas as minhas necessidades, quando na verdade a minha esposa tem esse papel fundamental aqui dentro de casa para me ajudar a crescer espiritualmente? De fato, a sua esposa tem que te ajudar a crescer espiritualmente, mas ela não merece ser adorada por isso. Ela é um instrumento do Senhor para que a sua vida seja melhorada. Isso acontece com os seus filhos, isso acontece com as ferramentas que você tem, que Deus tem te dado, isso acontece com o seu trabalho. O seu trabalho, os seus recursos que têm chegado até a sua mão, é um trampolim para que você adore a Deus pela pessoa que Ele é, pelo que Ele tem te dado. E esse negócio que Deus te deu em suas mãos, esse trabalho que tem te sustentado no seu dia a dia, Ele não pode colocar em xeque a fé que você tem em Cristo. Relembre-se sempre do que Cristo fez por você naquela cruz. Relembre das intenções de Deus sobre a sua vida. Por exemplo, nos pegamos dedicando o maior tempo de nossa vida para casa, esportes, fitness, filhos, jogos online, educação, redes sociais, celular, investimentos, alimentação, obsessiva alimentação saudável também é pecado, música, passatempos e a busca pela riqueza, a busca incessante pelos recursos. Será que a sua alma não está sendo seduzida por algumas coisas que eu disse aqui? Será que a sua alma não tem sido seduzida para você ser magra, não por uma questão de saúde, mas por uma questão de você se aparecer para as pessoas que convivem junto com você? Será que você não está buscando a riqueza só para você ter um status social ou para simplesmente você deixar um pseudo-legado para os seus filhos? Quando de fato você deveria estar trabalhando, você deveria estar buscando uma saúde para que o corpo, que é o templo de adoração ao Senhor, para que você adore a Jesus com o que você tem, com o que você é? Será que a sua alma não tem sido seduzida por essas coisas? Uma pergunta para você. Você sabe, como um discípulo, as reais intenções do seu mestre? Proteção para a sua alma. Confie nas intenções de Deus. Se você não entende, não tem problema. Se você não compreende, não tem problema. Apenas confie. Isso se chama fé. Nem tudo vai estar bem explicadinho para você de A a Z do que você tem que fazer. Na maioria das vezes você tem que acreditar, você tem que ter fé, você tem que confiar de que Deus tem as melhores intenções para a sua vida. Uma segunda lição que eu deixo para você é: identifique e derrube os seus ídolos. Versículo 3 diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Marcos 10, 21. Identifique e derrube os seus ídolos. Esses dias eu estava lendo o livro, essa semana eu estava lendo o livro de Juízes, e eu percebi que é algo que acontece comigo com frequência. Constantemente, assim como o povo de Israel, eu costumo erguer um altar de adoração que não é o Deus que eu acredito, mas é aquilo que está me suprindo naquele momento. Então, constantemente o povo erguia um altar a um tipo de Deus, porque eles acreditavam que aquele tipo de Deus ia suprir as necessidades deles naquele momento. Muitas vezes acontece isso com você,
acontece isso comigo no nosso dia a dia. É extremamente desconfortável e terrível nós fazermos isso. Você precisa identificar quais são os seus ídolos. E mais do que isso, você precisa derrubar, destruir, destronar todo ídolo que está no altar de adoração que pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Foi o que Jesus disse ao jovem rico em Mateus capítulo 10. A serpente atraiu Eva, sua mente foi corrompida da sua sincera devoção, como diz o versículo que lemos há pouco. Isto nos alerta para com a possibilidade em nos deixarmos ser levados pelo engano. O demônio do engano está rondando a gente constantemente. E nesse mundo em que vivemos, onde luz parece trevas e trevas parecem luz, tudo está muito parecido, somente o Espírito Santo para te dar o discernimento correto com relação a esse espírito do engano que tem rondado a sua vida, que tem rondado a sua família e que tem rondado o pequeno grupo. O que é luz, o que é trevas. Não existe meio termo. Ou você deu tudo para Deus, ou você não deu nada. Pense nisso com sinceridade e carinho. O que tem corrompido você? Pelo que tem trocado Deus. Proteção para a sua alma. Rompa com as alianças que te contaminam. E uma terceira lição para você que eu deixo aqui. Esteja satisfeito em Deus. Versículo 10 que eu li com vocês, vou reler novamente. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim. O apóstolo Paulo foi alguém que foi extremamente satisfeito em Cristo. Deixou tudo de lado, tudo aquilo que ele acreditava ser o correto, para seguir a Cristo. E em nenhum momento da sua vida ele se arrependeu ou ele quis voltar atrás daquilo que Deus havia revelado a ele, daquilo que Jesus havia ministrado em seu coração. Ele era alguém que era extremamente satisfeito em Cristo. Mas eu pergunto para você hoje, da forma como você está satisfeito em Cristo? Olha o que diz aqui em Salmo 107, versículo 9. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. O Senhor Jesus tem esse poder. O Senhor Jesus, a partir do momento que você destrona esses ídolos, que você destrói esses altares de adoração na sua vida, que não pertencem a Deus, Ele faz de você, uma pessoa completamente satisfeita nele. A sua alma pode sim ser seduzida para aquilo que é errado, mas a partir do momento que você tem a convicção e o discernimento de que aquilo está te fazendo mal e você toma uma decisão, uma postura de destruir aquilo da sua vida e começar a adorar ao único que merece toda a honra, glória e louvor, o Senhor preenche aquele vazio que você está sentindo em seu coração. Uma pergunta para você: você tem sido um discípulo satisfeito no Senhor? E proteção para a sua alma: viva completamente satisfeito em Deus. Quero ler um versículo aqui para nós terminarmos, que está aqui em Ezequiel 36, a partir do versículo 25, que diz assim: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Seja um discípulo com uma alma que é atraída somente pelo poder de Deus. Se a sua alma tem sido seduzida pelas coisas deste mundo, se o espírito do engano tem rondado a sua vida, tome uma posição espiritual no dia de hoje. Decida romper com tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Decida romper com todo o altar de adoração, com toda a idolatria sobre a sua vida. E deixe Deus preencher os vazios da sua alma, preencher aquilo que lhe pertence, para que você seja uma pessoa completamente satisfeita nele, em nome de Jesus. Quero orar junto com você e abençoar a sua vida, porque esta não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil que muitas vezes não envolve somente você, mas envolve outras pessoas que convivem junto com você. Mas o mesmo Deus, do qual eu preguei aqui agora, que está dizendo que você tem que destruir aquilo que não pertence a Ele, é o mesmo Deus que te capacita e é o mesmo Deus que estará com você, fruto dessa decisão que você tomar, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor ajude, ó Pai, cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, a fazer com que
essa sedução da alma cesse de uma vez por todas. Que toda idolatria, Pai, que é levantado dentro desses lares, que toda idolatria que é levantado dentro dessas vidas, que todo altar que foi levantado dentro deste coração, hoje seja destruído para a honra e glória do Teu nome. E como diz a Tua palavra, o Senhor tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne, algo que seja sensível ao Teu Santo Espírito, algo que seja sensível à Tua voz, algo que seja, ó Pai, segundo o Teu coração. Nós queremos sim, Pai, ter um Deus apenas. Nós queremos sim Te adorar em espírito e em verdade e fazer com que o Teu nome seja adorado em todo o tempo através das nossas vidas e daqueles que convivem conosco. E eu Te peço, ó Pai, que o Senhor encha de discernimento e graça cada irmão e irmã aqui, para que eles consigam enxergar aquilo que de fato tem seduzido a alma deles e que no nome de Jesus eles tenham, ó Pai, a consciência, a vontade, a coragem de fazer com que tudo aquilo que não te pertence seja destruído, destronado, cancelado e anulado de suas vidas. Eu oro pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.